Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Multiprosa. Esse programa aqui é o Juventude Prateada, onde a gente abre espaço para falar sobre longevidade. E longevidade não é só o envelhecer, não é só quando está velho, é o processo da vida. Então a gente fala de longevidade para a criança, para o adolescente, para o idoso, para todos nós. A gente fala sobre projetos sociais, fala sobre saúde e hoje nós vamos conversar com a Hélida Carneiro, que é da CDM, que vai falar para a gente sobre vários projetos que a CDM oferta para a população, para a pessoa idosa. Hélida, seja bem-vinda a esse nosso espaço aqui, que é seu agora, esse espaço gostoso, esse nosso espaço para poder discutir ideias e trazer também para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, várias informações que elas possam acessar, sair da cadeirinha e ir participar com vocês aí na CDM. Então seja bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Você está aqui representando a CDM, vai falar o que é a CDM, mas me conta quem é você. Você é psicóloga, então essa pergunta é difícil, né? A pergunta é muito profunda, na verdade. Mas eu sou a Hélida Carneiro, eu tenho 42 anos, sou casada com o Ronan, sou mãe da Carol e do João. Eu formei, né? Minha primeira graduação foi em psicologia e eu resolvi me aventurar num doutorado na sociologia, discutindo temas também relacionados também à pessoa idosa. Uhum. Mas eu sou filha do Hélio, que é um senhor idoso de 80 anos, mas que hoje é meu braço esquerdo, meu braço direito, no apoio aí com meus filhos. E você hoje... Não, você fez psicologia, depois você fez outro curso? Fiz psicologia e depois eu direcionei os meus estudos para uma área. Fui especificando, né? Porque acaba que as pós-graduações, elas vão especificando as nossas áreas de estudo. E aí eu fiz um mestrado na área de gestão social e desenvolvimento local, 10 anos depois que eu tinha feito a minha graduação e quase 10 anos depois que eu já atuava na CDM, onde eu pude teorizar e aprender muita coisa mais teórica a partir da minha realidade, da minha vivência prática dentro das realidades que eu sempre atuei no âmbito do trabalho junto à CDM. Você trabalha com várias vulnerabilidades e com vários tipos de públicos, né? Isso. Vamos adiantar e vamos explicar o que é a CDM para as pessoas entenderem já o que é, porque é complexo. Vocês trabalham com gente demais. Sim. A CDM ela é uma organização social que tem quase 40 anos de existência e a gente tem 3 grandes áreas de atuação. Então, a gente trabalha com gestão social, onde a gente presta serviço para diversas empresas, na verdade, atendendo crianças, adolescentes e idosos no âmbito, né, das suas vulnerabilidades, focando sempre no seu desenvolvimento. A gente trabalha também com voluntariado corporativo. A CDM, inclusive, é a idealizadora do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, que é uma organização forte que tem aqui no estado de Minas Gerais. Que articula com várias organizações, com várias empresas grandes, inclusive, né? E que falam sobre esse conceito de voluntariado que é implementado, a CDM ajuda eles a pensarem esse conceito de voluntariado dentro das organizações, não é isso? Isso. E que traz para dentro da empresa esse pensamento de solidariedade, de cooperação, coisas desse tipo. Isso. E do voluntariado também como uma oportunidade para que a empresa consiga atuar de forma concreta e impactar os territórios onde elas estão. Ontem mesmo a gente organizou um evento, que é o Bench CMVC, onde teve presente mais de 100 empresas que participaram para conhecer a experiência de outras empresas em trabalhos de voluntariado corporativo. Eu lembro que teve um na Cidade dos Meninos, que foi ano passado, Foi, né? Teve um na Cidade dos Meninos. Esse agora foi qual? Foi online. Foi online e dia, se eu não me engano, dia 23 de março agora, acho que 23 ou 26, depois eu confirmo, a gente vai ter um outro encontro do CMVC, onde a gente vai discutir cases relacionados a questões climáticas. Ótimo. Então aí você tem essa parte então da gestão social, a parte do voluntariado. E eficiência energética, que é uma outra área que a gente trabalha, fazendo, né, também substituição de equipamentos obsoletos por equipamentos eficientes e levando conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica, tanto para comunidades rurais, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, mas também para o público de escolas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Olha, então eu tinha feito um programazinho aqui, mas já vou puxar para esse lado de cá. Me fala então sobre esses projetos que vocês têm na CDM voltados para a pessoa idosa. Então, só lembrando aqui para todo mundo que vocês têm voltados para criança, adolescentes, né? Para diversas áreas.
pega para mim aí alguns projetos da pessoa idosa, só para a gente poder saber, e as pessoas que tiverem interesse em participar, em indicar, já também saberem que existe. Uhum. Antes, eu queria dizer assim, que todos os projetos que a gente executa nos territórios, eles têm como premissa responder à realidade e à necessidade desses territórios. Uhum. Então, todo projeto que a gente escreve, ele tem como base aquilo que está acontecendo na realidade. Sei. Então, eu vou trazer aqui para você hoje 4 projetos que acontecem em municípios diferentes e contando um pouquinho de cada um, eu vou conseguir demonstrar para você essa especificidade da resposta à necessidade e à realidade. Tá, agora me fala uma coisa. Quando a gente fala em território, o que significa território? Território é tudo aquilo que está envolvido dentro de um ambiente e que funciona como se fosse uma engrenagem com o objetivo de que aquilo esteja numa condição melhor daquela que está hoje. Uhum. Então, quando eu falo território, eu estou dizendo de um lugar que ele é composto por uma pessoa criança, por uma pessoa jovem, por uma pessoa adulta, por uma pessoa idosa, por equipamentos públicos, por empresas privadas, por problemas, por soluções. Então, é essa dinâmica que contextualiza o que é um território. Ótimo. E todos os nossos projetos, eles têm como base o desenvolvimento territorial. E quando a gente fala de desenvolvimento territorial, a gente fala de algo que é de dentro para fora. Não é a CDM ou uma organização social que vai escrever um projeto e falar, olha, está aqui a receita, é isso que você precisa para melhorar a sua situação e a sua condição. Não, a gente parte da necessidade que existe, a gente parte da escutativa com as pessoas, a gente parte das informações que existem disponíveis ali relacionadas àquele território para a gente propor uma atividade a ser realizada. Ótimo. Não é ninguém que chega de fora você envolve as pessoas daquele espaço também para que a coisa seja construída conjuntamente. Exatamente. Ótimo. Então, lá em Sete Lagoas, por exemplo, a gente está finalizando um projeto agora que chama Conexões de Vida 60+, e iniciando um outro projeto que é o A Voz da Comunidade. E esse nome A Voz, tem até um trocadilho, porque é a voz de avô e avó. É a voz com mas Z? É a voz com Z. Mas é de avós também deles, porque são pessoas que têm voz. Uhum. E a pessoa idosa, ela tende a ser colocada num lugar, ou então ela mesma se colocar num lugar de que ela não precisa se envolver mais, que ela não precisa mais dar pitaco. E a gente, o tempo todo, traz essa pessoa para um lugar de muita importância e de muito valor. Então, por isso que esse projeto chama A Voz. Então, esse projeto ele tem um eixo que é o coral, o canto, onde os idosos cantam músicas de suas vidas, de suas histórias, de sua infância. A gente tem um professor de música extremamente qualificado, que é o Bruno, que, além da qualificação técnica, ele tem toda a habilidade para trabalhar com a pessoa idosa. Então, ele faz esse trabalho desse coral, né, da condução desse coral lá em Sete Lagoas, mas a gente leva o idoso o tempo todo para se envolver nos espaços de participação que estão relacionados às políticas públicas ligadas à pessoa idosa. Então, o idoso lá de Sete Lagoas, ele participa das conferências, ele participa das audiências públicas, ele participa das plenárias do Conselho do Idoso, e ele se envolve nos problemas que existem no território e eles propõem as soluções. Ele é atraído pela música, pelo coral, né? Participa do coral, e aí, a partir desse momento que ele está no coral, ele também é proposta do projeto fazer com que ele se sinta cidadão, né? Que ele se perceba cidadão e que ele seja cidadão de fato, porque tem isso mesmo, a minha mãe fala, minha mãe tem 90 anos, não vou votar mais, que eu não sou obrigada, né? E a gente trabalha com ela essa questão, mas o seu voto é extremamente importante, né? Com consciência, para mudar as realidades que a gente precisa. Então, é saber que a voz ainda tem que ser ouvida, tem que se fazer presente, né? Porque não é envelheci e tô fora. Preciso mais participar. Não preciso mais. Principalmente porque as políticas públicas são feitas para idosos também, né? Exatamente. Para os idosos também. Então, assim, o que a gente pensa e faz junto dos idosos é que a política pública é pensada e feita para ele. Então, é ele que tem que falar o que precisa. Ele que tem que se envolver. Mais. Exatamente. Então, o que a gente pode favorecer com que ele participe, leva, vai de ônibus junto, coloca no nosso carro, mas a gente não deixa de favorecer a participação dos idosos nos espaços de controle social. Já em Contagem, que a gente trabalha com um projeto que também está para começar, que é o Maturidade Consciente. Esse está relacionado a questões ambientais, porque esse projeto ele vai ser executado num território de Contagem, que é no aglomerado Frigo Diniz e em torno, ali bem na cidade industrial, e é um território que tem muitas questões, muitas vulnerabilidades, mas uma das questões
muito alarmantes ali no território é a questão ambiental relacionada ao lixo, à disposição do lixo, ao tratamento que é dado ao lixo. Então, esse projeto, né, o Maturidade Consciente, a gente vai trabalhar com o idoso, trazendo para ele também essa questão da conscientização ambiental, mas, ao mesmo tempo, focando no empreendedorismo, na produção de materiais a partir do lixo, mas não o material, a caixinha de leite que vai servir para colocar um vasinho de planta? Um vasinho de planta. Não, são materiais que eles vão produzir e eles podem vender. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da consciência ambiental e resolve não, né? Muita pretensão resolver, mas a gente contribui com a nossa parte, com a questão da solução das questões ambientais, eles também têm condições de trabalhar, de produzir materiais que vão vender e vão gerar renda. Então, eles participam de processos formativos, vão participar de processos formativos, né? Ligado também à precificação, à qualidade de produto, a marketing, a comunicação. A gente fala muito dessa questão das pessoas que aposentam e muitas vezes não sabem para que caminho seguir, né? A aposentadoria ou deixar de trabalhar é um vácuo mesmo, é um vazio para muita gente. E aí a gente coloca, então, como, por exemplo, o empreendedorismo, a pessoa montar um negócio próprio, ou vender algum produto desse que ele faz. Isso aí é uma das vertentes, né? Tem a questão da empregabilidade, de ser empregado de novo numa outra empresa, e tem a questão do voluntariado, que são 3 vertentes que dá para se trabalhar, né? Para a pessoa não curtir aquele vácuo, aquele vazio. É lógico, tem gente que se aposenta e fala, eu quero viajar, eu quero descansar. Então vai se entregar ao entretenimento, isso é maravilhoso. Mas tem gente que precisa ainda de algumas coisas, então que ela seja capacitada para que esse momento do envelhecer não seja um momento de dor, né? Porque parece que a gente vai perdendo as relações sociais, a gente vai perdendo algumas coisas físicas, a mobilidade e tal. Então que ele seja preparado para esse momento. E essa oficina, esse encontro que vocês têm, serve muito para isso, né? Exatamente. Quando a gente, né, executa esses projetos, a gente parte de um trabalho que chama plano de vida. Porque é isso que você falou, o idoso, a gente tende a achar que o idoso ele fica lá quietinho, deitadinho fazendo o tricô e o crochê. Porque no passado às vezes era, né? Porque também a gente vivia até 50 anos de idade. Exatamente. Então você cuidava do passarinho, e pronto. E ele pode, se ele quiser fazer isso, tem dia que eu acordo e penso assim, nossa, eu queria hoje ficar deitado o dia inteiro. E eu já falo com minha mãe para deitar um pouquinho, que é agitada. Então, se ele quiser fazer isso, ele pode fazer. Mas o que a gente quer trazer é a consciência que ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Ele pode fazer outras coisas. Ele pode dançar, ele pode cantar, ele pode gerar renda, ele pode viajar, ele pode fazer o que ele quiser. Então, a gente tem até alguns casos, assim, de um plano de vida que foi elaborado, né, para uma idosa, né? Junto de uma idosa, na verdade, em Contagem. E que o plano dela era visitar um filho que tinha 7 anos que ela não via. Então, ela precisava de uma organização financeira, de uma organização em casa, porque ela tinha que cuidar de um neto que morava com ela, e ela precisava de comprar roupa, ela queria fazer a visita desse filho. Então, o apoio que nós demos na elaboração desse plano de vida dela, para a execução, foi com que ela fosse visitar o filho que tinha 7 anos que ela não via. Então ela ia se organizar para que ela pudesse fazer aquilo que é sonho dela. O outro queria comprar uma geladeira, o outro queria ir para Caldas Novas, o outro queria fazer uma pequena reforma em casa. E cada um tem suas expectativas, suas perspectivas, seus sonhos, né? E o trabalho que a CDM faz é isso, olhar para cada um. Então quando a gente fala assim, a CDM atendeu 321 idosos no projeto X. É isso mesmo, porque a gente atendeu 321, um foi quase 300, ou quase 325, foi 1 a 1. O nosso olhar, ele é específico, ele é individualizado para a pessoa. Aí você tem mais algum projeto? Pois é, aí a gente tem também... Nós temos então o Sete Lagoas, tu falou, esse de Contagem. Isso, Sete Lagoas é a voz da comunidade, Contagem é a maturidade consciente. Em Betim, a gente tem o projeto que é o Troca de Olhares, que a gente trabalha também com questões relacionadas ao sentimento de pertencimento aos territórios que os idosos estão. Normalmente a gente trabalha em áreas de grandes vulnerabilidades, áreas de vilas e favelas. Então acontece muito das pessoas não quererem mais estar ali por questões relacionadas a outras vulnerabilidades, como uso e abuso de droga, violência, mobilidade, né? Vários outros acessos, né? A serviços. Então, às vezes eles não querem mais estar ali, não se sentem pertencentes ali, mas se veem limitados para se deslocar, para ir para outro lugar. Então, a gente trabalha muito essa questão do senso de pertencimento
E para cada projeto, como você bem disse, a gente tem uma ferramenta de interesse. Então, no caso da Voz da Comunidade, é a música. No caso do Maturidade Consciente, é o artesanato. E no caso do Troca de Olhares, é a fotografia. Mas ele vai descobrindo o espaço que ele está, no espaço que ele vive, ou descobrindo ou revelando, né? Ou redescobrindo, olhando de uma forma diferente. Entendi. Com o olhar da fotografia. Então, a gente organiza saídas fotográficas. E como que é esse negócio? Porque quando a gente fala fotografia, celular ou máquina, não sei, que é usado, tem muita gente que emperra um pouco falando, né, tecnologia, eu não sei mais, eu não consigo. Como é que é a adesão deles a esses projetos? No começo, sempre fica aquele sentimento de que, não sei como é que vai ser, não vou conseguir. Mas a gente fala que a gente tem uma pílula para cada situação, né? A gente tem hoje, o público, os nossos colaboradores são pessoas com uma faixa etária entre 30 e 45 anos, assim, as pessoas que estão mais diretamente ligadas diretamente aos projetos. E acaba que tem mais habilidades tecnológicas, né? Estão mais inseridos nesse mundo da tecnologia. Então, sempre assim, com muito cuidado, com muita leveza, a gente vai apoiando, vai direcionando. E em Contagem, por exemplo, a gente tem uma oficina de informática. Mas quando a gente fala oficina de informática, fica parecendo que senta lá à frente do computador e vai aprender a pesquisar receita no YouTube. Não é isso. É informática no sentido da inclusão digital. Então, como é que usa o celular? Como é que baixa o aplicativo? A gente discute sobre fake news. E aí a fotografia entra nesse âmbito. Então, a gente com o aparelho celular, normalmente é com o aparelho celular próprio. Da pessoa mesmo. Da pessoa mesmo. Quando ela não tem, a gente que tem alguns... né? Exatamente. É dentro da realidade dela. Então, aí primeiro, assim, a gente tem um profissional da área, né, de fotografia que fala sobre o olhar fotográfico, sobre o que é uma fotografia, o que a gente foca, luz, né, várias questões, o que a gente quer comunicar com as nossas fotos. E aí a gente organiza saídas fotográficas, e aí eles tiram fotos e a gente faz exposição dessas fotografias nos projetos. Hoje mesmo vim para cá, eu vim de Contagem. Aí eu estava lá fazendo uma reunião com a equipe e conversando com eles e reparando a sala cheia de fotografias, assim, como que fala? De fotos na parede, que os idosos tiraram, assim. Aí cada foto representa aquilo que ele enxerga do território que ele mora. E é legal ter esse olhar do outro, né? Exatamente. Porque isso que é interessante, que é o território que ele conhece, é o lugar, o espaço dele, e que ele vai ressignificando, mas ele vai também revelando, mostrando pra gente como que ele enxerga aquele lugar. Isso é muito legal. Teve um projeto também que a gente tem muito carinho com ele, que chama Troca de Saberes. Né? A gente fez um mapeamento junto aos idosos de histórias, de receitas, daquilo que eles utilizavam na infância para poder... e que curava. Então, assim, leite de égua para curar asma, borra de pó de café para fazer tal coisa. E aí, esses segredos que eles foram contando pra gente, isso foi transformado num livro, num conjunto de cartões postais, em que um lado do cartão tinha a receita do que era e o que curava. E do outro lado, tinha a foto que o idoso tinha tirado do preparo daquele processo. Então, aí a gente... ao final do projeto, né, a gente entrega para a pessoa e para quem está presente, para o financiador e para quem quiser conhecer esse projeto, um conjunto de cartões postais com a história do projeto e todos esses saberes populares que são os idosos que contam pra gente. E que a gente tem que resgatar mesmo, né? Porque às vezes vai perdendo isso. E as novas gerações também, às vezes, não sabem dessas coisas que, né? Que cura de verdade. Né? Dessa sabedoria. Uma vez eu liguei pra minha mãe perguntando pra ela, mãe, eu tô como gripado, não sei o que lá, mas o que eu devo tomar? E ela falou, eu brinquei com ela, né? Ela falou que eu deveria. E aí eu brinquei com ela, você fez o seu curso de medicina, foi onde? Brincando com ela. E ela, na vida. É isso mesmo. É igual você falou, meu pai, ele é taxista, né? Ele estudou até o 2º ano normal, assim. Aí ele fala assim, não, eu estudei até o 2º ano, mas o táxi é a minha faculdade. Ué, com certeza. Ali ele recebe gente de tudo quanto é tipo e ouve. Exatamente. Tudo que pode, né? Exatamente. E aí a gente tem mais um? Isso. Aí a gente tem também um projeto que está para começar, que é o Entre Linhas, que atua em Belo Horizonte, especificamente na região do Barreiro, onde a gente vai produzir, junto aos idosos, um documentário acerca do processo de envelhecimento. Então eles vão... É escrito? Ou é documentário filmado? Contado, falado. Ah, é? Filmado. Tá. Porque vocês tinham um projeto de escrita também.
que foi elaborado por vocês. A gente até participou do Tio Flávio Cultural. Acho que é o resgate, deve ser o resgate histórico, assim, os projetos de resgate histórico, onde o idoso conta pra gente a história dos lugares que eles moram, a história dos lugares que eles viveram, ou histórias que eles viveram em anos anteriores, assim. E esse projeto que você falou aí, sobre a questão o que foi o último, né? Como é que chama? Entre linhas? Entre linhas. Tanto esse projeto quanto os outros 3 estão abertos à participação de qualquer pessoa que queira se inscrever. Isso, eles estão abertos à participação de qualquer pessoa idosa que queira... E o idoso a gente considera 60 a mais mesmo, né? 60 a mais mesmo. Aham. A gente começou a atender o que a gente chama de envelhecentes, que é a pessoa que ainda não está com 60 anos, né? Mas, então já vou fazer inscrição. Mas a gente ainda está numa discussão com os municípios, com os conselhos, para verificar essa possibilidade dos atendimentos. A gente começou, mas não foi possível continuar. Uhum. Então, sempre são pessoas com 60 anos ou mais, até a idade que tiver por aí, que podem participar. As inscrições desses projetos estão para abrir nos próximos dias, e para fazer a inscrição tem 3 formas diferentes, assim. Uma é por nossas redes sociais, tanto o nosso Instagram, que é @CDM Projetos Sociais. Então, se a pessoa quiser fazer, ela pode entrar no @CDM Projetos Sociais. A Jade vai colocar pra gente aqui, vai ficar mais fácil. Tá. cdm.org.br, que é o nosso site, e pelo WhatsApp 992811520. Com o DDD 31. Com o DDD 31. Tá, Essas são as formas de contato. Ou presencialmente em cada um dos escritórios. Tá. A gente então tem esses 4 projetos então em funcionamento, né? Isso. Essa nossa conversa aqui deve ir ao ar em abril. Então as pessoas que estão nos assistindo e fica também por aí, né, na nuvem por muito tempo. Então elas podem buscar essas informações na CDM. Isso. Agora, para a gente poder caminhar para a finalização, eu preciso de 2 coisas suas. Fala para mim, aproveitando que você está na sociologia, no estudo da sociologia, fala para mim um pouquinho sobre essa sociologia do envelhecimento. Como a sociologia percebe o envelhecimento? Pois existe hoje uma linha da sociologia que é a sociologia do envelhecimento. E ela tem um foco específico de estudo que é para buscar entender quais são as transformações que o envelhecimento causa na sociedade. E além dessas transformações, quais que são os impactos que isso causa na sociedade, tanto economicamente, quanto na saúde, quanto na assistência social. E a partir do estudo desses impactos na sociedade, a sociologia ela tem como papel propor políticas públicas voltadas para o envelhecimento ativo. Tá. Então a gente pode... A sociologia tem um olhar muito amplo, né? Exatamente. Ela estuda várias possibilidades, né? E ela tem essa contribuição, então, para a questão do envelhecimento. Sim, tem que ter, né? Como você disse, né? A sociologia ela é muito ampla. E hoje, se a gente não olha, né? Se a sociedade não olha para o idoso, para a pessoa idosa, como parte dessa sociedade e que está cada vez mais longevo, né? Vivendo cada vez mais, esse olhar ele é fundamental para a gente pensar como que vai ser daqui para frente. A pirâmide etária, ela está invertendo. Sim. Então, se a gente não olha para isso, vai ter um problema muito grande. E eu acho que a gente está demorando muito a falar sobre isso, a encarar essas questões. As políticas públicas, elas têm que envolver mais os idosos de fato, porque tem muita gente que faz política pública que não entende as características mesmo, né? Não tem pé lá, eu falo que precisa. Para fazer política pública, você tem que ter o pé na comunidade. Não adianta de dentro do gabinete você escrever o que o idoso ou a criança ou quem for precisa, não. Você tem que estar lá dentro. Exatamente. Saber o que é. Para a gente encerrar, não sei se você ouviu aqui durante a minha pergunta e eu dei uma voada aqui, um barulhinho, que agora há um alerta de chuva forte, né? E aquele alerta, ele chega estrondoso e chegou aqui pra gente, chega viu? Chover. Pra gente não pegar chuva, eu vou então te pedir pra gente encerrar, pra você falar sobre um livro ou um filme que você indica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Tá bom. Pois eu indico o filme Antes que eu me esqueça. Esse filme, ele é um drama, né? Mas ele também é uma comédia, onde conta a história de um idoso que ele resolve empreender numa área que talvez não é muito bem vista na sociedade, e os filhos entram em conflito sem saber como conduzir essa situação com o pai. E aí, a partir disso, eles são obrigados a olhar para essa relação com o pai, olhar para essa relação com a família para ver como conduzir aí esse processo. Então, acho que é esse olhar mesmo para o idoso. Ok.
Olha, passou rápido demais. A gente trouxe aqui algumas informações básicas sobre a CDM. A gente vai deixar os contatos que a Elida já falou, porque aí as pessoas podem buscar saber que não é só isso, é muito mais que isso. É complexa a CDM, porque tem um trabalho muito forte de alto impacto em diversas áreas. Mas para mim está muito bom, porque assim, fiquei feliz de saber desses 4 projetos, que venham outros projetos voltados para a pessoa idosa, e a gente está com o espaço aqui aberto para vocês. Então, muito obrigado. Use esse espaço quando vocês quiserem e leve meu abraço às pessoas que fazem esse projeto maravilhoso acontecer lá na CDM. Tá bom, muito obrigada. Até a Fiquei próxima. feliz com a participação. Tchauzinho. Tchau. Ô, gente, então até a próxima, até o próximo encontro, que a gente vai ter aqui um novo convidado. Cada vez que um novo convidado vem, eu digo um convidado especial. Então a gente se encontra no próximo. Até mais.